Somente com o TikTok eu já fiz mais de 8 mil reais, quase 9 mil reais. E no TikTok Lite, que é o outro TikTok, eu tenho um faturamento atualmente de 2 mil reais, exatamente. Então vem comigo pessoal, porque nesse vídeo eu vou te mostrar um bugzinho que em poucos segundos você consegue executar e ganhar dinheiro. Então se você tá precisando de uma grana extra, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Opa, eu sou o André, dono aqui do canal Jovem Rico, e antes da gente começar, eu quero te mostrar uma coisa. Somente nesse mês aqui, do dia 3 até o dia 4, eu já fiz 98 mil reais, exatamente, pessoal. Eu fiz 98 mil reais, praticamente quase 100 mil reais, trabalhando da minha casa, direto pela internet. E por que eu estou mostrando isso daqui pra você? Para você ver que isso realmente é possível, que viver pela internet funciona, que dá sim para ganhar dinheiro pela internet. Agora eu quero que você faça uma reflexão. O que você faria com 100 mil reais todos os meses? Eu sou um jovem de apenas 20 anos de idade. É tanto dinheiro que eu nunca imaginei que um dia eu poderia chegar nesses resultados. Agora eu quero te ajudar, de verdade, porque eu realmente não preciso mais de dinheiro, pessoal. Eu realmente estou fazendo isso para te ajudar. Olha só, eu deixei uma aula gratuita aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários. É uma aula gratuita do meu amigo Alex Vargas, tá? Foi graças ao Alex, graças ao método e graças ao que eu aprendi com ele que hoje eu tenho esses resultados pela internet. Se não fosse o método do Alex, pessoal, eu com certeza não estaria onde eu estou hoje. Não estaria ganhando meus 100 mil reais todos os meses. Então eu deixei aqui, é um bônus, é gratuito, você não paga nada, tá pessoal? É só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo e também nos comentários. E quando você entrar, você vai ir para uma página, beleza? Onde você vai colocar o seu e-mail e aí eu vou te enviar todas as aulas gratuitas no seu e-mail. E também, além das aulas gratuitas, eu vou revelar para você, vou contar toda a minha história e vou te mostrar alguns segredinhos, alguns truques aí que eu utilizo para fazer 100 mil reais todos os meses pela internet. Olha só pessoal, agora são 5 horas da tarde, eu estou tranquilo, já trabalho em torno aí de 3 a 4 horas por dia somente. Da minha casa, sossegado, tô no meu quarto, ó, ainda nem arrumei minha cama, tranquilo, sabe? Sossegadão e ganhando dinheiro. Isso é totalmente possível. Então não perca essa chance. Se eu, um jovem de apenas 20 anos de idade, conseguir, o que te impede também de conseguir? Clica aí no primeiro link da descrição do vídeo e venha começar a lucrar. Vamos lá então, pessoal, muito importante, eu vou te mostrar dois bugzinhos aqui, dois métodos aqui nesse vídeo para você conseguir lucrar, tá? O primeiro vai ser com o seu próprio código, beleza? O seu código de convite e o segundo com o seu link de convite. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar os dois bugs para você conseguir ganhar dinheiro dessas duas formas. Vamos lá, pessoal, estou aqui dentro do meu TikTok e eu quero que vocês prestem muito bem atenção, fica comigo até o final desse vídeo, tá? Porque é o seguinte, eu vou te dar todo o passo a passo, só que se você pular, você vai se perder, não vai entender qual que é o conceito e aí não vai funcionar, tá? Então, para você fazer certinho e conseguir aqui executar e conseguir realmente de fato usar esse hackzinho aqui para você ganhar bem mais aí no TikTok, fica comigo até o final do vídeo. E olha só, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa aí o sininho de notificações para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Aqui no canal tá sendo vídeos novos todos os dias, você não pode perder. Vamos lá então, eu estou aqui já no TikTok. A primeira coisa que você vai ter que fazer, a primeira de tudo, tá? É baixar o TikTok nos comentários, né? Eu deixei aqui nos comentários desse vídeo o link para você poder baixar o TikTok, tá? E aí você vai clicar, vai baixar. Quando você baixar ele, vai aparecer essa página para você. E aí você vai clicar nesse bonequinho chamado Eu, tá vendo? Você vai clicar nele e aqui já apareceu a minha conta, mas no seu caso não vai aparecer conta nenhuma e aí você vai criar uma conta, tá pessoal? Pode criar ali com Facebook, com um Gmail, né, com um número de celular, o que você preferir. E aí você vai criar uma conta. Depois disso, você vai clicar nessa moedinha, ó, ele vai carregar pra você e ele vai vir para essa página aqui, ó, espera carregar, pronto. Vai vir para essa página aqui. Agora vamos lá, você pode ver aqui que eu já tenho 955 reais, tá?
Já fiz 900 reais. Eu já fiz bem mais de 10 mil reais já no TikTok, tá? Só que daí eu tô sacando tudo, pessoal. E aí tá ficando essa graninha aqui pra mim, tá? Já saquei aqui muito dinheiro, né? Já saquei mais de 10 mil reais aqui no TikTok. Então, como é que daí vai funcionar? Você vai fazer o seguinte. Aqui no TikTok, existem 3 maneiras de você ganhar dinheiro, tá? A primeira é assistindo esses vídeos, ó. Vou voltar aqui pra você ver. A primeira, assistindo vídeos. Conforme você assiste esses vídeos, você vai estar ganhando moedas. E aí você troca essas moedas por dinheiro real, tá? Isso daqui é o primeiro. Aí você vai clicar aqui. E o segundo, né, vai clicar aqui, ele vai carregar essa página. E o segundo é convidando amigos. Então tá vendo aqui, ó, chegue a 80 reais para cada amigo convidado, pessoal. Você vai ganhar 80 reais por amigo, tá? Por pessoa, né? Então se você indicar esse aplicativo para 10 pessoas, é 800 reais, tá? Para 100 pessoas é 8 mil reais. É muita grana, tá? Cara, digamos que você por dia indique para uma pessoa por dia, 80 reais por dia. Nós sabemos, ainda mais na situação atual, que não é todo mundo que ganha 80 reais por dia, tá? Então você vai estar na vantagem. E o segundo é com códigos. Mas nesse hackzinho aqui, foca nesse daqui de convidar. Você vai clicar em convidar, ele vai carregar aqui para você, tá? E você vai clicar aqui em copiar link, ó. Clicou em copiar link. Beleza, o link tá copiado. Agora você vai pro segundo aplicativo do TikTok. Eu não sei se você sabe, mas o TikTok tem 2 aplicativos. O TikTok normal e o TikTok Lite. Qual que é a diferença, jovem? Nenhuma, os 2 aplicativos são a mesma coisa. A diferença é que o TikTok Lite é para celulares mais fracos, né? Ele é mais leve e tudo mais. Então você vai instalar o TikTok Lite, ó, mesma coisa, ó. Eu tô aqui dentro do TikTok Lite. Nesse daqui eu já fiz até mais dinheiro do que o TikTok normal, ó, 5.700 reais. Mas é a mesma coisa, tá? Não vai fazer absolutamente a mesma coisa ali. Você vai criar a conta e tudo mais, ó. Você também ganha dinheiro assistindo os vídeos, tá? E tudo bonitinho. Vai criar a conta aqui clicando em eu e tudo mais, tá, pessoal? A mesma coisa. Então eu vou clicar aqui. E aí o que você vai fazer? Ele vai carregar aqui pra você, ó. E aí aqui você vai clicar em convidar. O TikTok Lite dá 35 reais pra pessoa que você convida, tá? Exatamente, 35. Então se a gente pegar uma conta básica aqui, só pra você ter uma ideia, olha só, 35 mais 80, você ganhou ali 115 reais se uma única pessoa entrar nos seus 2 links do TikTok Lite e do TikTok normal, tá? Uma única pessoa, tá? Vezes, sei lá, 10 pessoas, né, que a gente coloca aqui, é 1.100 reais, tá, pessoal? Então tá dando pra ganhar uma boa grana. Agora o que você vai fazer? Você vai tanto no TikTok Lite quanto no TikTok normal clicar em convidar, tá? E vai pegar o seu link. Então, peguei aqui no TikTok Lite, copiei o meu link. Aí você vai abrir um bloco de notas. Pode ser o bloco de notas do seu celular mesmo. Aqui eu tô pelo computador, mas você faz pelo seu celular. Coloquei aqui, agora eu vou voltar. Vou pegar aqui o do outro TikTok, que é 80 reais, e vou colocar. Show de bola, tá vendo? São 2 links diferentes. A pessoa que entrar nesse link, eu vou estar ganhando 80 reais. E a pessoa que entrar nesse link também, né, e se registrar, eu vou ganhar ali 35 reais. Beleza, sabendo disso, o que você vai fazer, pessoal? Vamos lá. Você vai pegar e vai desinstalar o TikTok e o TikTok Lite. Exatamente, tá? Você já vai entender como é que funciona. Então nós vamos desinstalar os 2 aplicativos. Você vai clicar no TikTok Lite. Vai vir informações, isso daqui é para os 2, tá? Eu vou te mostrar só no TikTok Lite, mas é para os 2, tá? A mesma coisa. Vai vir informações, tá? Antes de você desinstalar, vai vir informações. Vai clicar aqui em armazenamento. Pode ser que o seu seja um pouquinho diferente, mas todos os Androids aqui é a mesma coisa, tá? E aqui você vai clicar em limpar dados e limpar cachê, tá? Esses 2 aqui, muito importante. Vai limpar os dados, vai limpar o cachê e aí depois você vai clicar em desinstalar e vai desinstalar os 2 TikToks do seu celular, tá? Feito isso, o que você vai fazer? Agora você vai pegar o seu link, né? Pode ser no caso você vai fazer os 2, só que eu vou fazer em um só aqui para te mostrar, tá? Só um exemplo. Então, por exemplo, peguei esse daqui. Vai colar no seu navegador, ó. Vai colar no seu navegador. Isso no seu celular, tá? E aí você vai vir para essa página, tá vendo? Que é o seu próprio link de convite. E aí você vai clicar aqui em baixar o TikTok e vai baixar o TikTok com o seu próprio link de convite.
Ah, jovem, mas daí na hora que eu instalar o TikTok ele não vai pra minha conta e tudo mais? Não, porque vai ser um TikTok zerado. E aí você vai baixar o TikTok com o seu próprio link, e aí quando você baixar, você vai criar uma nova conta, tá? Muito importante, não vai entrar no TikTok baixado, que você acabou de baixar, com sua própria conta. Você vai criar uma nova conta, e aí com isso, ele vai contabilizar ali R$80. E aí você pode fazer isso nesse TikTok e também no outro, que daí você vai estar ganhando R$35, R$115 se você fizer isso uma vez, tá? 2 vezes vai dar mais de R$200 e por aí vai. Imagina o tanto que você não pode ganhar na realidade, imagina o tanto que você pode ganhar em 1 hora, tá, pessoal? Muito dinheiro. Jovem, eu tentei e não funcionou e tudo mais. O que que eu faço? Aí você vai utilizar essa segunda estratégia aqui, né? Ela não vai te gerar tanto dinheiro igual essa daqui que eu te mostrei, mas ela vai sim te ajudar, tá? Porque o que que acontece? Alguns celulares têm sistemas operacionais diferentes de outros, tá? Eu já fiz ali, eu já fiz vários cursos de programação e tudo mais, então eu tenho uma noção base para te passar. Ah, jovem, eu fiz todo esse passo a passo e ainda não funcionou. Por quê? Porque o TikTok, ó, a partir do momento que você baixa, ele vai ficar gravado ali no IP do seu celular, tá? Então, pode ser que mesmo você limpando o cachê, fazendo isso e baixando com o seu próprio link, ele não contabilize. Por quê? Porque ele vai meio que entender ali que está no mesmo IP e tudo mais do seu celular. E aí ele não vai funcionar, tá? Se não funcionar, igual eu falei, alguns celulares não funcionam. Se caso não funcionar, aí você vem para essa segunda estratégia aqui. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá na Play Store e baixar esse aplicativo aqui chamado Multi Accounts, beleza? Você vai instalar esse aplicativo. Só que antes de você instalar esse aplicativo, você vai fazer uma coisa, tá? Você vai entrar no seu celular e vai desinstalar o TikTok. Então vai clicar ali, né, no TikTok, vai clicar em desinstalar e pronto, só desinstalar o TikTok, beleza? Agora, antes de você baixar de novo o TikTok, você vai instalar esse aplicativo chamado Multi Accounts, beleza? Então, pessoal, quando você abrir o aplicativo, vai aparecer essa interface aqui, tá vendo? Aqui tem alguns aplicativos, olha só, que foi o que eu instalei para teste, e aqui vai ter um maisinho, né, que sobrou só um maisinho, porque eu coloquei 3 aplicativos para teste. Mas no seu caso vai estar aparecendo vários aqui, tá? E agora o que você vai fazer? Antes de você clicar aqui, você vai pegar e vai instalar o TikTok novamente. Então você vai abrir o TikTok novamente, tá vendo? Ele vai carregar aqui pra você, tudo bonitinho, tá? Vai aparecer aqui um anúncio, né? E como você pode ver, ele tá zerado, tá? Um novo TikTok, tá vendo que ele já tá pedindo pra criar uma conta, tudo bonitinho? Então você clica aqui em concordar e tudo mais, você pode pular todas essas etapas, tá? Olha só, é um TikTok zerado, pessoal. Tanto é que se eu clicar aqui em eu, aqui do lado, ó, você vai ver, deixa eu só pular esse tutorialzinho aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, já vai pedir para você criar uma nova conta. E aí o que você vai fazer a partir desse momento? Você vai criar uma nova conta, beleza? Pode ser outra conta, beleza? Não é a sua conta original do TikTok, você vai criar uma nova conta do zero. E aí você vai utilizar o seu mesmo código, né? O código que você tem na sua conta principal, nessa conta aqui. E aí com isso você vai estar ganhando dinheiro nas duas contas, certo? Nessa sua conta e na outra. Porém, caso não funcione, caso não apareça aquela opção para você, por isso que você vai ter que utilizar o Multi Accounts. E aí você clica aqui no maisinho, ó, no Multi Accounts, tá? Caso não apareça a opção do código, você clica no Multi Accounts, vai descer, vai procurar o TikTok, ó. Vai clicar no TikTok, vai clicar aqui em instalação. Ele vai carregar pra você, vai aparecer um anúncio normal, beleza? E olha só, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, hein, pessoal? Vai clicar aqui no xizinho e olha só, pronto, já tem o TikTok. E aí você abre o TikTok por aqui, beleza? Você faz esse primeiro teste criando uma conta no TikTok novo que você baixou. Caso não apareça ali o código pra você colocar de novo, né? Você clona ele e abre aqui esse TikTok numa nova conta e usa o seu código quantas vezes você quiser. E com isso você pode usar o Multi Accounts quantas vezes você quiser, né? Clonar vários TikToks, ter várias contas e com isso ganhar dinheiro usando o seu código. É aquela coisa, não é um método que você vai ficar multimilionário do dia pra noite, beleza? Que você vai fazer 4, 5 mil reais igual eu te mostrei, tá? Mas pode sim te ajudar a fazer uma grana extra. Então se você tá precisando de dinheiro, eu tenho certeza que esse bug pode te ajudar.